Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é organizações. Para tanto, vamos no primeiro momento fazer uma breve contextualização e entender um pouco a evolução. Posteriormente, vamos falar sobre os conceitos e entender o que é de fato uma organização. Posteriormente, vamos falar sobre a importância das organizações para a sociedade, conhecer as formas pelas quais elas podem ser classificadas, entender um pouco sobre o ambiente organizacional, que é composto pelo ambiente interno e externo, e por fim, falar um pouco sobre administração, uma vez que todas as organizações precisam ser gerenciadas. Vamos então começar dando início a uma pequena contextualização sobre a evolução das empresas, sabendo que as organizações elas passaram por diversas transformações, devido aos marcos históricos, às situações, ao contexto em que elas estavam situadas. O primeiro período foi considerado o artesanal, e nessa fase compreende o período que vai desde a antiguidade até aproximadamente 1780, quando se inicia a Revolução Industrial. E nessa fase há um predomínio de pequenas oficinas, granjas e agricultura com base no trabalho escravo, com a utilização de ferramentas rudimentares. Assim, posteriormente, temos a transição para a industrialização. Nesse contexto, ele se corresponde à chamada primeira revolução industrial, aquela que ocorreu entre 1780 e 1860 e que foi marcada pela mecanização das oficinas e da agricultura, na qual também a gente teve aí a presença de expoentes, né, como o carvão, o ferro. Então, os transportes começaram também a passar por um desenvolvimento. E com isso, temos a terceira fase de desenvolvimento industrial, que corresponde à chamada Segunda Revolução Industrial, que ocorreu entre 1860 e 1914. Aí, nesse contexto, os grandes expoentes foram o aço, matéria-prima, e a eletricidade, fonte de energia, surgindo os motores a explosão e elétrico. Posteriormente, na quarta etapa, ou fase, temos então esse gigantismo industrial, denominado pelos autores, uma vez que corresponde ao período entre as duas grandes guerras mundiais, ou seja, entre 1914 e 1945. As empresas atingem proporções enormes, atuando agora em operações de âmbito internacional e multinacional. Ocorre ainda nesse período o predomínio de aplicações técnico-científicas e também a ênfase em materiais petroquímicos. Já na penúltima fase, a moderna, que corresponde ao período entre pós-guerra 1945 e a consolidação do processo de globalização, que foi em 1980, os avanços tecnológicos dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas nessa fase foram surpreendentes e se tornaram cada vez mais rápido, pois passaram a ser elaborados também pelos próprios departamentos na organização, os que a gente muitas vezes denomina como departamento de pesquisa e desenvolvimento. E ainda nessa fase a gente tem novas matérias-primas surgindo, como o plástico, alumínio e novas formas de energia também sendo desenvolvidas, como, por exemplo, energia nuclear, solar. E assim, a última fase, que é a denominada globalização, é o período atual. Ele iniciou a partir da década de 80 e nessa fase as empresas enfrentam uma concorrência mais acirrada e possuem dificuldades em entender as reações do mercado. Além disso, passa a utilizar avançados sistemas de informação computadorizados, mais conhecidos por sistemas integrados de gestão empresarial, a gente tem os RPs, os SIGs,
E eles têm esse objetivo de integrar todos os dados e processos em um único sistema. Uma terceira revolução industrial marca essa fase, substituindo agora não mais o músculo humano pela máquina, mas o cérebro humano pela máquina eletrônica. E já temos a quarta revolução industrial. E essa revolução, a gente tem a presença de espaços cyberfísicos, de tecnologias habilitadoras, como por exemplo a robótica avançada, manufatura aditiva, temos a internet das coisas, Big Data, dentre várias outras, computação em nuvem, dentre várias outras tecnologias. Mas é importante entendermos, primeiramente, o que é uma organização. Para isso, vou apresentar inicialmente alguns conceitos e vamos então encontrar as similaridades e identificar quais são os principais termos que aparecem nesses conceitos. Para começar, então, definitivamente, esse primeiro conceito de Sobral e Pesce fala que as organizações são grupos estruturados de pessoas que se juntam para alcançar objetivos comuns. Temos ainda DEFT, falando que são entidades sociais dirigidas por metas e ainda possuem sistemas de atividades estruturadas e coordenadas e são ligadas a um ambiente externo. Então, nesse conceito, já temos a introdução de novos elementos, de novas formas de análise, como, por exemplo, o ambiente externo. E ainda, Tizione apresenta uma definição voltada às organizações como entidades sociais ou agrupamentos humanos, mas que são intencionalmente construídas e reconstruídas, uma vez que vamos ver isso melhor sobre o quanto as organizações elas mudam e elas precisam acompanhar a dinamicidade do ambiente onde estão inseridas, a fim de atingir objetivos específicos. Assim, a gente pode concluir que existem características comuns a todas as organizações. Elas precisam ter propósito ou uma finalidade que vão conferir a ela a razão de existência, na qual a gente denomina essa razão de existência como a missão da organização. Elas são compostas por pessoas e tem uma estrutura que vai definir o que vamos até mesmo chamar de uma fronteira, que é relativamente fixa. Ela acaba de alguma forma possuindo, então, essas características comuns, mas as organizações elas são diferentes. A gente pode ter organizações de um mesmo segmento, com o mesmo porte, número de funcionários, produzindo, né, basicamente os mesmos produtos, utilizando as mesmas tecnologias no sistema produtivo, mas elas são entre si diferentes, uma vez que a organização ela vai ter uma cultura, ela vai ter então marcas dos seus fundadores e tudo isso se difere de uma para a outra. Mas podemos ainda, para concluir o conceito, entender que as organizações elas são definidas como coletividades que foram estabelecidas para concretizar esses objetivos relativamente específicos, de forma mais ou menos contínua. E a gente deve, no entanto, entender que elas possuem, então, essas características diferenciadoras, que além da especificidade e continuidade da meta, e características que vão incluir as fronteiras que são aí relativamente fixas, uma ordem normativa, níveis de autoridade, sistemas de comunicação, sistemas de incentivo, que vão permitir aos diversos tipos de participantes trabalhar juntos para a realização, então, dessas metas, desses objetivos em comum. E todas as organizações, elas acabam possuindo, como a gente falou anteriormente, cultura,
ela tem processos voltados para negociação, comunicação, liderança. Então, temos vários aspectos relacionados, mas a gente, pelos conceitos, podemos concluir que pessoas, que é o grupo aí que a gente falou, né, de pessoas que vão atuar nas organizações, objetivos comuns e recursos são termos que acabam aparecendo em diversos conceitos. Então, basicamente, temos que as organizações são um conjunto de pessoas que vão trabalhar com recursos. Esses recursos podem ser físicos, podem ser financeiros, de conhecimento e informação, tempo. E as pessoas trabalhando com esses recursos, também considerando, óbvio, a matéria-prima da organização, trabalham para que a organização consiga alocar de uma melhor forma esses recursos por meio da administração, que vamos ver esse conceito, e alcançar as suas metas, os seus objetivos já definidos. Para tanto, a organização ela possui basicamente três níveis organizacionais. Temos aí no nível estratégico a presença da alta administração, onde temos uma visão mais genérica, os planos são mais genéricos, os objetivos são mais gerais. Aqui temos uma visão da empresa. Para tanto, quando fazemos um planejamento estratégico, é de responsabilidade desse nível e ele traça estratégias para que a organização alcance uma situação futura, que pode ser 3, 4, 5 anos, e essa situação futura que é a visão para onde a organização ela quer chegar ou onde ela quer estar daqui esse tempo. Depois temos o nível tático, que é composto pelos gerentes, que já acabam tendo uma visão mais voltada para unidades de negócio ou departamentos. O foco já é mais a médio prazo e aqui a gente tem ações mais também voltadas para esses departamentos, de acordo com o que foi definido no plano estratégico. E por fim, no nível operacional, nós temos a presença dos supervisores. Aqui existe a, a definição e o foco mais voltado para resultados mais específicos. E ainda falamos aqui de chão de fábrica, de habilidades mais técnicas, da produção, a visão por tarefas rotineiras, de fato. E aí eu pergunto para vocês hoje já pararam para pensar quantas organizações vocês acabaram lidando durante o dia de hoje? Então, a todo momento, desde quando acordamos até quando vamos dormir, estamos lidando com diversas organizações. Então, pegamos o telefone, uma organização está envolvida a partir da produção daquele equipamento eletrônico. Depois vamos utilizar muitas vezes as redes sociais. Depois vamos à padaria, academia, ou pegamos um ônibus, vamos a uma farmácia, acessamos o Google para fazer uma pesquisa. Então, o tempo todo estamos nos relacionando com organizações, mas muitas vezes não paramos para pensar o quanto é extenso, o quanto é extensa a nossa relação com as organizações. E elas têm evoluído, como vimos anteriormente. Muitas hoje apresentam layouts, configurações diferentes. Temos também hoje, por exemplo, espaços compartilhados de trabalhos, os denominados coworking. Mas as organizações ela têm se adaptado a uma cultura mais dinâmica, mais flexível, que muitas vezes chamamos de cultura Google de ser. Mas essas organizações estão buscando criatividade, inovação, como por exemplo, essa empresa que estou representando por essas fotos neste slide, vocês conseguem reconhecer o setor que essa empresa atua?
Dê esse tempinho aqui para vocês pensarem ou pausarem o vídeo. Porque essa empresa, ela é do setor de mineração, que até um tempo atrás nós tínhamos que é um setor muito engessado, que é impossível trazer inovações muito radicais, uma vez que temos a presença do commodity e não temos muito o que inovar. E essa toda concepção, ela mudou radicalmente. Inclusive, inclusive essa organização, ela possui ambientes para propiciar o ócio criativo, a interação entre os colaboradores, um momento de criatividade, de conversas, de trocas de experiências. Então, não tem mais um setor em que a gente pode falar que não se preocupe em inovar, que não tem essa busca de acompanhar e de se ajustar ao ambiente onde estão inseridos. E ainda, vamos agora destacar quais são fatores ou quais são os elementos que trazem às organizações a razão de existir, a importância diante à sociedade. Para tanto, vale a pena listarmos algumas das diversas características apresentadas por Moraes que comprovam a importância das organizações para a sociedade, como no primeiro ponto, servem à sociedade. Por meio de seu desempenho, as organizações, elas buscam transformar o mundo em um lugar melhor, mais seguro, mais agradável de viver, suprindo a sociedade com produtos e serviços em que necessitam. Vamos ver isso, a criação de valor das organizações, além de permitirem às pessoas satisfazer seu instinto gregário, suprindo-as com relacionamentos de que necessitam também para a sobrevivência, para viver melhor. Temos ainda a preservação do conhecimento como uma outra característica. As organizações, elas tornam o conhecimento perene ao guardá-lo e protegê-lo. É como se, elas também aumentam o conhecimento ao desenvolver novos conhecimentos e mais eficientes por meio da realização ali de tarefas. Então, quando a organização ela busca trazer melhorias em determinados produtos ou lançamento de novos produtos, temos então aí a criação de conhecimentos e, contudo, a preservação, retenção desse conhecimento nas organizações. Elas criam uma tendência para a inovação por não se satisfazerem com produtos ultrapassados e com formas pouco eficientes de fabricá-los. O terceiro ponto proporciona carreiras. Sim, é o que todos nós, inclusive, muitas vezes almejamos. Elas proporcionam aos seus integrantes uma fonte de sobrevivência e até mesmo de satisfação, de autorrealização, possibilitando aí o crescimento, o desenvolvimento pessoal e também profissional. Elas lutam com os atuais desafios da diversidade da força de trabalho. Ao encontrar maneiras aí de motivar os empregados a trabalhar juntos para atingir esses objetivos organizacionais, elas precisam estar resolvendo conflitos provenientes dos mutáveis padrões aí de carreira, dos diferentes perfis profissionais, das diversas culturas, uma vez que aqui temos que considerar que, por serem formadas por pessoas diferentes, que têm necessidades diferentes, também vamos ter formas diferentes de tentar motivar essas pessoas. Temos também, por último, a característica de promoverem a sinergia. O resultado da tarefa organizacional ela é maior do que a simples soma das tarefas individuais. Sinergia que significa mesmo o trabalho em conjunto. E por esse motivo que alguns autores, eles inclusive falam, quando existe sinergia, 2 mais 2 é igual a 5. Temos então um resultado ainda superior. Então, a importância das organizações para a sociedade moderna, ela é incontestável. Basta lembrarmos que nosso nascimento ele aconteceu em uma maternidade.
Estudamos em instituições de ensino, trabalhamos em empresas e torcemos para algum time de futebol, frequentamos clubes e restaurantes, temos aí e almejamos uma aposentadoria que vai ser paga pelo INSS, vamos ser até mesmo velados em um velório e finalizamos aí em outro tipo de organização, que é o cemitério, por exemplo. E aí, nessa breve descrição aqui, a gente pode observar que algumas das organizações que eu citei, a gente se relaciona por toda a vida. Então, a organização ela existe, resumindo, para criar valor para clientes, funcionários, proprietários, resolver então esses desafios, reunir recursos para atingir os seus objetivos, produzir bens e serviços, facilitar a inovação, utilizar modernas tecnologias e adaptar-se constantemente a um ambiente que está em transformação. E as organizações, inclusive, influenciam esse ambiente. E assim faz com que outras organizações também precisem de se adaptar a todo momento. E eu pergunto para vocês, como que uma organização ela cria valor? Bom, não teremos uma única resposta. Vamos entender que as organizações, elas acabam sendo uma resposta a um meio de satisfazer as nossas necessidades. Como, por exemplo, a necessidade de lidar com crescentes quantidades aí de informação, de dados e com novas tecnologias, levou então à acessão aí da IBM e da Microsoft, como por exemplo. E que ainda a criação de valor ocorre em três estágios: entrada, na conversão, transformação desses insumos da matéria-prima, na saída, que são os nossos produtos e serviços que a organização ela entrega para o ambiente. Então, de uma forma bem simplificada, por exemplo, as entradas, elas podem ser a matéria-prima, o dinheiro, recursos humanos, informação. O processo e a transformação seria a gente utilizar por meio de máquinas, computadores, das capacidades e habilidades também dos funcionários, uma forma de transformar essa matéria-prima, esses recursos, em saídas, que são os bens acabados, serviços, os salários, valor para os nossos stakeholders. E temos que considerar que a organização ela está em um ambiente. Então, quando vamos falar de ambiente um pouquinho mais para frente, vamos entender que a organização tem um ambiente operacional e um ambiente contextual. Então, inclui clientes, o governo, distribuidores, fornecedores. Bom, a partir daí, vamos passar então agora a conhecer as formas nas quais as organizações podem ser classificadas. E de acordo com Carneiro, temos a classificação de destino do lucro, de forma de atuação, das atividades econômicas, da forma de constituição e do seu porte. Vamos ver algumas dessas tipologias. Como, por exemplo, na tipologia de destino ao lucro, temos então as organizações com fins lucrativos e as organizações sem fins lucrativos. As organizações com fins, ela é um grupo composto por organizações cujo principal objetivo é o lucro. Então, nesse desenho, quando aparece aí esses gráficos de crescimento e notas, é porque, de fato, o lucro é o principal alvo. E caso ele seja efetivamente gerado, poderá ser destinado aos proprietários da organização. Então, nesse caso aqui, temos as empresas, essas que constituem aí o principal exemplo de organizações com fins lucrativos. E aí temos, por exemplo, autores que vão definir que empresa é todo esse empreendimento humano que vai procurar reunir e integrar recursos humanos e não humanos no sentido de alcançar
objetivos de lucratividade pela produção, pela comercialização de bens ou de serviços. E aí, por outro lado, nós temos as organizações sem fins lucrativos, que é composto aí por um grupo de organizações que não tem o lucro como principal objetivo. Porém, caso ele seja efetivamente gerado, ele deverá ser direcionado à implantação de investimentos na própria organização. As instituições de ensino, fundações, clubes recreativos, sindicatos, organizações da sociedade civil de interesse público, como a SBGC, na qual eu atuo, a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, e as organizações não governamentais, que são as ONGs, são exemplos dessas organizações sem fins lucrativos. Assim, a próxima tipologia se refere às formas de atuação. Temos, portanto, o primeiro setor, o segundo e o terceiro. No primeiro setor, ele é composto por organizações que aplicam o dinheiro público em ações que gerem benefícios para a sociedade, tais como prefeituras municipais, governos do estado, presidência da república, além de outras organizações ligadas a eles. E aqui, de forma bem simplificada, nós podemos dizer que o primeiro setor é o setor público. E com isso, o segundo setor, também de forma simplificada, podemos dizer que é o privado. E ele é composto por organizações que aplicam o dinheiro privado em atividades que geram lucro para o próprio investidor. E esse setor é constituído pelo conjunto de organizações que exercem atividades que gerem benefícios, o quê? Nesse caso, particulares. Já o terceiro setor, inicialmente, nós tínhamos as duas primeiras classificações. Porém, devido a diversas lacunas deixadas pelo setor público, que seriam super fáceis da gente enumerar, começaram a surgir então organizações que passaram a investir dinheiro privado em ações que gerassem benefícios para a sociedade. Aí então, portanto, surgiu a necessidade de se criar um novo grupo chamado de terceiro setor. Esse setor ele vai ser composto então pelas organizações que falamos anteriormente, as que são sem os fins lucrativos. Assim, a terceira tipologia se refere à atividade econômica. E aí temos o setor primário, secundário e terciário. No setor primário, nós temos aí, ele é composto por organizações que extraem ou produzem matéria-primas, ou seja, as organizações que atuam na agricultura, mineração, pesca, pecuária, extrativismo vegetal, caça, entre outros. O setor secundário, ele é composto por organizações que transformam as matérias-primas extraídas ou produzidas pelo setor primário em produtos industrializados, como, por exemplo, roupas, máquinas, automóveis, alimentos industrializados, eletrônicos, casas, ou em bens de capital, máquinas industriais. E temos aí, por fim, o setor terciário. E esse setor é composto por organizações que atuam no segmento de comércio de produtos em geral e também no segmento de prestação de serviços comerciais, pessoais ou comunitários a terceiros. E a tipologia que se refere a porte é uma tipologia elaborada tendo como principal característica o tamanho da organização. E já ouvimos falar sobre isso. O porte da organização ela é de grande porte, ou ela é uma microempresa, ou uma média, ou uma pequena empresa. E fazemos essa classificação utilizando basicamente dois critérios: o receita anual e o número de funcionários, que inclusive o Sebrae faz essa classificação. Quando a gente fala dessa receita anual, a gente busca identificar como, por exemplo, a microempresa é composta por organizações cuja receita bruta anual seja igual ou inferior a 433 mil. Então, aqui é bacana a gente sempre revisar, por exemplo, esse valor, ele se refere
a classificação dada, né, num decreto de 2004. Então, ou seja, isso vai evoluindo com o tempo e é importante a gente sempre estar atualizando. E agora, vamos então entender um pouquinho a questão do ambiente e as organizações, uma vez que para as organizações serem eficazes, ou seja, conseguirem efetivamente alcançar seus objetivos, é imprescindível que fatores do ambiente externo que influenciam sua operação, eles sejam que conhecidos e bem analisados. Para tanto, vamos então inicialmente conhecer o conceito de ambiente organizacional. Esse que é considerado como um conjunto de todos os fatores, tanto internos quanto externos, que podem influenciar o progresso obtido por meio da realização dos objetivos. Ou seja, quando falamos desse ambiente externo, nós vamos ter dois tipos de ambiente: o externo contextual e o externo operacional. E ambos ambientes, eles são formados por fatores, como por exemplo, o ambiente externo contextual é composto por fatores tecnológicos, econômicos, sociais, demográficos, culturais, políticos, dentre outros. E o ambiente operacional, ele é formado por concorrentes, bancos, governos, clientes, fornecedores, parceiros, dentre outros. E esse ambiente representa o contexto na qual a organização existe e opera. E agora, pensando aqui sobre esses fatores, o quanto que eles de fato podem interferir na sobrevivência ou até mesmo na questão mesmo de progresso, de crescimento da minha organização. Então, estamos vivendo situações onde temos crise econômica, sanitária, temos crise política e o quanto que isso interfere de fato as organizações. E, por outro lado, temos também fatores do ambiente interno, que se referem a recursos financeiros, a organização mesmo dentro da sua fronteira. Considerando aqui os nossos trabalhadores, os administradores, uma cultura, uma estrutura, tecnologia e demais recursos. Vamos agora, então, para finalizar, resumir que o ambiente organizacional ele envolve todas as questões que tanto refletem na estruturação da empresa quanto no seu desenvolvimento. E essa forma que a gente, inclusive, mencionou, ela pode ser vista muitas vezes como uma influência negativa ou uma influência positiva, que vai gerar oportunidades para a minha organização. Então, quando temos essa questão de ambiente, hoje estamos vivendo, por exemplo, a questão da pandemia e temos a forma, os impactos que essa situação, esse contexto, ele está de alguma forma afetando e influenciando estratégias organizacionais. Para isso, temos um artigo que é o Covid-19 e organizações, estratégias de enfrentamento para redução de impactos. E nesse artigo ele vai buscar, de fato, apresentar quais ações, o que as organizações elas podem fazer ou puderam fazer para conseguir, de alguma forma, reduzir esses impactos negativos. Assim, para finalizarmos a nossa aula de hoje, vamos destacar que todas as organizações elas precisam ser administradas. E aí, vamos entender o que seria, então, o ato de administrar, o que seria realizar essa administração nas organizações. Então, a partir das palavras, dos elementos que apareceram nos conceitos de organização, nós temos que elas possuem objetivos, recursos, pessoas, tempo, dinheiro, instalação, e elas precisam também tomar decisões, essas que vão influenciar diretamente os resultados esperados por ela. E administrar vai consistir, então, nesse processo
de tomar e colocar em prática decisões sobre os objetivos e como que a gente vai utilizar de uma melhor forma os recursos, quanto à alocação, coordenação, direção das pessoas. Então, podemos ainda destacar que a administração é um processo de coordenação do trabalho dos membros de uma organização e alocação dos recursos para alcançar objetivos estabelecidos de forma eficaz e eficiente, ou seja, alcançando o resultado final, que seria o conceito de eficaz, e eliminando desperdícios, nos preocupando com o meio, que seria a eficiência. E como podemos observar, existem diversos conceitos na literatura, inclusive desde da década de 50, de 60, e que se enquadram perfeitamente no contexto em que estamos vivendo. Que administrar significa planejar, organizar, atuar, controlar, para determinar e alcançar objetivos da organização pelo uso de pessoas e de recursos. Então, diversos conceitos, eles acabam sendo complementares ou muitas vezes similares mesmo. Mas o que podemos ainda e devemos entender é que administrar é um processo dinâmico. Então, não existe uma receita. Como administrar a organização passo a passo e aí colocando ainda as medidas, o que deve ser feito de uma forma muito estruturada, uma vez que sabemos que a organização ela é formada por pessoas, ela vai ter uma cultura, vai ter sistemas de incentivo, meios de comunicação e que acabam modificando de organização para organização e também por lidarmos com pessoas, sabemos o nível de complexidade em relação a isso. Todavia, cabe destacar que o sucesso vai depender da capacidade dos administradores, das pessoas envolvidas, em lidar com a realidade, com as informações do ambiente externo, com as capacidades de mudança, de conseguir de fato agarrar as oportunidades, se defender um pouco das ameaças. E para isso, o administrador ele vai exercer diversos papéis, dentre eles interpessoais, informacionais e decisório. Quando a gente fala dos papéis interpessoais, eles estão ligados à capacidade de possuir relações interpessoais sadias e duradouras com as pessoas. Quando a gente fala de papéis informacionais, ele deve exercer esse papel por meio da capacidade de obter, processar e divulgar informações, uma vez que vimos que coletar informações do ambiente externo, reter informações e conhecimentos do ambiente interno, tudo isso acaba sendo para a organização uma necessidade, porque a partir daí ela faz com que a organização consiga trabalhar com a informação de forma a transformar ela em diferencial e no fator de perenidade. E temos também o papel decisório. O administrador, nesse momento aqui, ele vai atuar de fato com a tomada de decisão, fazer escolhas ou opções, utilizando de habilidades humanas e conceituais, que é o que agora vamos falar. O administrador também precisa desenvolver algumas habilidades, tanto técnicas, que estão ligadas mesmo a utilizar os conhecimentos que foram muitas vezes adquiridos na sua formação, métodos, técnicas que também foram apresentadas muitas vezes durante o período, né, de graduação ou de outros cursos. E também precisa ter habilidades humanas para saber lidar e trabalhar as questões de comunicação, de conflito, de motivação, de liderança, além disso de habilidades contextuais, que aí já está ligada a uma capacidade de lidar realmente com ideias, com conceitos mais abstratos, para envolver criatividade e inovação. E quando falamos dessas habilidades, logo vem também algumas competências, considerando que competências são habilidades, conhecimentos e atitudes que o administrador ele deve exercer, como por exemplo, o conhecimento. Então, o administrador ele precisa saber.
ter ideias, experiências, buscar informações, como a gente viu que estão relacionados aos papéis que eles exercem. A questão da perspectiva e do saber fazer, da habilidade, é ele conseguir de fato colocar o conhecimento em ação. Então, é conseguir resolver os problemas, desenrolar muitas vezes situações de ocorrências, ter uma visão ali sobre, né, a organização. E por fim, saber fazer acontecer, que é a questão da atitude. Então é ser proativo, ativo, fazer acontecer mesmo, ter um espírito empreendedor, de equipe, de liderança, como falamos das habilidades humanas. Então, quando temos pessoas com esses perfis, exercendo esses papéis, com essas competências e habilidades, então temos que a organização pode administrar, criar estratégias que vão fazer com que, de fato, elas se tornem organizações mais eficazes e mais eficientes. Bom, com isso, finalizo a aula de hoje e as principais referências utilizadas foram esses livros e eu queria deixar também aqui um recado que esse material ele foi gerado principalmente a partir dessas referências e de outras informações e ilustrações que foram tiradas da internet e que é apenas para fins acadêmicos ou meramente ilustrativos, sendo proibido a reprodução desse material. Muito obrigada.